Então, voltando aqui, gente, para a nossa segunda etapa da aula, a gente vai continuar falando aqui sobre os 4 porquês de Tinbergen, entrando agora na função. Então, a gente viu que a função ela trata do valor adaptativo de uma característica, né? Nesse caso aqui que a gente está tratando do comportamento, ok? Então, a gente sabe que basicamente todo e qualquer comportamento ele se fixa em cumprir duas funções primordiais. Pausa o vídeo nesse momento e reflete quais são as duas funções primordiais para qualquer organismo. E agora que você já refletiu, já chegou à conclusão e já voltou, a gente vai descobrir que essas duas funções são comer e se reproduzir. Vocês concordam comigo? Todo e qualquer organismo, independente de qual seja ele, só precisa chegar a uma característica, nesse caso aqui que a gente está tratando de comportamento, que garanta a ele essas duas necessidades primordiais para a vida sanadas: comer e se reproduzir. Se alimentar, no caso, comer, porque você precisa de energia para sobreviver, né? Porque você precisa de energia, você precisa de recurso para conseguir se manter vivo, vocês concordam comigo? E reproduzir, porque é o sentido da vida de qualquer organismo. Ele quer passar os genes dele sem pensar, né? Vamos tratar assim. Ele quer inconscientemente passar os seus genes para frente. Nós, como seres humanos, somos, acredito que talvez a única, eu chutaria a única espécie que se controla, né? Para não passar, ninguém quer ter um filho sem ter com que criar, ou quase ninguém quer ter um filho sem ter com quem criar e tal. Então a gente ainda consegue se controlar, mas as espécies em geral, elas têm como principais funções essa: comer, né, se manter vivo, ter energia para sobreviver e reproduzir, passando os seus genes, obviamente, as suas características para frente. Então, a função de todo e qualquer comportamento é aumentar a chance de que o indivíduo se alimente e que ele se reproduza, ou seja, aumentar o fitness desses indivíduos. Com fitness a gente se refere à aptidão, e com aptidão a gente se refere ao potencial reprodutivo desses organismos, certo? Ao potencial, à chance que esses indivíduos têm de conseguirem reproduzir. Então a gente chama isso de fitness. Então, o valor adaptativo de uma característica, ele é o potencial que essa característica tem de ser adaptativa, ou seja, dela trazer para o organismo, dela trazer para o indivíduo, dela trazer para a espécie a chance daquele indivíduo se manter vivo naquele ambiente e conseguir reproduzir, e consequentemente que a sua prole também consiga reproduzir, perdurando aquela característica na população, ok? Qual é o principal valor que uma característica ela tem que ser para ser tem que ter para ser potencialmente adaptativa? Pensa aí um pouquinho sobre isso. Menino, se isso fosse na sala de aula, ao vivo, a gente ia passar um tempão refletindo sobre isso, ou alguém ia dizer logo de primeira, né? Mas a principal característica é que uma característica, nesse caso aqui, um comportamento, ele precisa ter para ser adaptativo, são os benefícios que ela fornece para a espécie serem maiores do que os custos que ela oferece, ok? Então, para que uma característica, qualquer que seja ela, seja considerada adaptativa, ela precisa oferecer benefícios maiores do que os custos, ok? Custo sempre vai haver, não importa qual seja a característica, vai ocorrer sempre algum custo, nem que seja energético, mas custos sempre vão ocorrer para qualquer característica, qualquer comportamento, enfim. Sempre vão ocorrer custos. E os benefícios, elas precisam ser sempre maiores para que essa característica seja potencialmente adaptativa, ok? Então, a gente vai ver aqui alguns tipos alguns padrões de comportamento que, obviamente, eles precisam ter o seu potencial de benefício otimizado da melhor forma possível
para que aquele organismo ganhe muito mais do que a energia que ele está gastando para obter aquele recurso, ok? Então, a escolha ótima de presas quer dizer isso. Qual é a melhor presa para eu me alimentar que vai render a maior quantidade de energia de retorno em troca da menor quantidade de energia que eu devo estar investindo para chegar e conseguir capturar. Então aqui a melhor presa para eu capturar com a menor quantidade de energia possível, ok? Que gasta possível. Tempo ótimo de forrageio num fragmento, então o melhor tempo que eu consigo passar num fragmento, obviamente eu estou gastando energia, procurando alimento ali para que eu nem gaste muita energia e tenha o maior retorno possível. A melhor rota entre dois pontos. É melhor eu ir assim, fazendo curvas, driblando obstáculos extremamente perigosos, ou é melhor eu ir direto, evitando, passando por esses obstáculos perigosos? Será que vale o risco? Então, aqui a gente tem vários: o número ótimo de parceiros sexuais, o tempo ótimo de cuidado parental, o tamanho ótimo de grupo. Então, a gente tem várias estratégias de otimização de vários comportamentos ou padrões de comportamentos básicos em animais, ok? Na teoria do forrageamento ótimo, a gente vai ver que toda característica comportamental ela visa evolutivamente. Quando a gente fala de evolutivamente, eu estou falando que isso aqui não tem um objetivo racional de acontecer, ok? Quando eu falo de visão ou fugiu a palavra agora, pretensão evolutiva, eu não estou falando necessariamente de uma objetividade ou um querer do comportamento. Toda e qualquer característica evolutiva, ela não é consciente, tá? Obviamente, as características que vão se manter no ambiente são aquelas que conferem a maior característica, a maior vantagem de sobrevivência, e essas características elas são geradas aleatoriamente, certo? Então, toda característica comportamental ela visa evolutivamente aumentar o máximo possível a ingestão de energia com o mínimo de esforço possível, ok? Então, vai ter a maior quantidade de energia disponível com a menor quantidade de esforço possível. Aqui a gente tem um exemplozinho desse corvo que ilustra muito claramente a teoria do forrageamento ótimo. Esses corvos eles têm o comportamento de pegar moluscos que estão dentro dessas conchinhas, levar. A galera sempre se pergunta, né? Como é que uma águia come uma tartaruga, um jabuti, no caso. Como é que uma águia come um jabuti se ela é tão dura? Simples, ela pega, levanta voo e solta o bicho lá de cima. Quando ele cai, ele se espatifa e vira aquela ruma de carne espatifada. Ele só vai lá e come as partes moles e despreza o resto que ele não consegue comer, tá bom? Então esse corvo aqui faz a mesma coisa com o molusco. O que é que a galera observou? Que o corvo ele sempre vai lá, pega um molusco, levanta voo, solta ele, aí depois ele desce, pega o mesmo molusco, levanta voo, solta até que ele quebre e ele coma as partes moles do molusco que ele acabou de quebrar, ok? Então é assim que esse corvo faz. Então ele sobe até uma determinada altitude e de lá ele joga o molusco várias vezes até que o molusco se quebre. E aí a galera se perguntou assim: será que tem uma altitude X que seja extremamente interessante para o corvo jogar, para que ele gaste o mínimo de energia possível e aumente a chance, o potencial de quebrar aquela concha, diminuindo assim o seu gasto energético e aumentando o seu retorno na alimentação? Então a galera fez um teste, tá? Eles pegaram 3 tamanhos de concha diferentes, que eles chamaram de conchas pequenas, médias e grandes, certo? Então tem 3 tamanhos de concha, e aqui a gente está vendo esses valores, essas linhas na mesma cor que a gente tem aqui na legenda. E aí a gente tem aqui no eixo Y o número de vezes que o corvo jogou essa concha, tá? E aqui a altura em metros, tá? Então a altura que o corvo jogaria em metros. No caso aqui eles fizeram isso experimentalmente com a mão, ok? Eles subiam em plataformas de 0 a 60 metros e jogavam as conchas pequenas
médias e grandes, dessas altitudes de 0 a 60 metros, e aí eles observavam a quantidade de vezes que eles precisavam jogar as conchas dessas altitudes a cada altitude que eles aumentavam. Desculpa, de 0 a 60 metros não. De 0 a 60 vezes de 1 a 15 metros de altitude. Ok? Me perdoem. Então aqui no eixo X a gente tem a altitude em metros e aqui no eixo Y a gente tem o número de vezes que essa concha foi jogada. Então aí o que é que eles faziam? Jogavam essa concha. Então, conchas grandes, eles observaram que a 1 metro, no caso a 2 metros de altitude, eles precisavam jogar em torno de 55 vezes para que essa concha, 54 aqui se a gente for medir, sei lá, 54, 55 vezes essa concha grande de uma altitude de 2 metros para que essa concha acabasse quebrada. Já de 3 metros de altitude, eles precisavam jogar só 10 vezes. E assim sucessivamente a gente vê essa linha aqui da continuidade da concha. As conchas médias, eles observaram que a uma altitude aqui de 20, quase 30, 28, quase 30 metros, eles precisavam, desculpa, de 3 metros, eles precisavam jogar mais ou menos 28, quase 30 vezes para que essa concha se quebrasse. Já a uma altitude de 4 metros, eles observaram que a quantidade de vezes diminuiu também. A uma altitude de 5 metros, eles observaram que diminuiu também. E a mesma coisa com a concha pequena. E aí, a qual conclusão eles chegaram? Que a altura, no caso, a altitude ótima de jogar as conchas para esses corvos é 5 metros de altitude. Por quê, professor? Porque abaixo de 5 metros, se eles subirem menos do que 5 metros de altitude, eles vão ter que jogar as conchas uma quantidade significativamente maior para que ela acabe se quebrando. Ou seja, eles vão estar gastando energia demais para o retorno energético que a concha está dando para eles. Já se eles jogarem acima de 5 metros, eles não têm um ganho em quantidade de vezes que eles precisam jogar, muito mais significativo do que se continuarem jogando de 5 metros. Então eles vão estar também gastando mais energia, apesar de ser pouca, mas na natureza a energia é extremamente importante, ok? Então eles vão estar gastando um pouco mais de energia para um retorno que não vai ser tão maior do que se eles continuarem jogando de 5 metros. Então eles chegaram à conclusão, nesse trabalho de Isaac de 79, que a altitude ótima para se jogar as conchas é 5 metros de altitude. Então aqui a gente tem um exemplo prático da teoria do forrageamento ótimo, onde os corvos eles vão estar jogando as conchas de uma altitude mais interessante, para que eles nem gastem muita energia subindo demais, nem gastem muita energia jogando de baixas altitudes, porque vão estar jogando mais vezes, ou em altas altitudes vão estar gastando muita energia para subir, não tendo um retorno tão grande. Vamos falar um pouquinho agora aqui sobre comportamento reprodutivo. Então, vamos entrar um pouquinho sobre estratégias reprodutivas aqui. A estratégia reprodutiva, o conceito dela é basicamente esse: um programa de alocação de esforços reprodutivos que se refere às escolhas de como e quando se reproduzir. Ou seja, a estratégia reprodutiva é a forma como a espécie ou como os indivíduos escolhem gastar suas energias reprodutivas de forma que eles tenham o maior sucesso reprodutivo possível com o mínimo gasto de energia possível. Então isso aqui é um pouquinho da teoria do forrageamento ótimo, só que aplicado à reprodução. Então, estratégias reprodutivas. Então, como eu falei para vocês, os padrões de comportamento reprodutivo, eles também visam otimizar o padrão reprodutivo, ou seja, eles também visam fazer com que o organismo gaste a menor quantidade de energia possível para ter o maior retorno reprodutivo possível. E essas estratégias, elas mudam de um grupo para outro, principalmente com base em pressões ambientais distintas que cada grupo tem sobre cada um deles. Em aves, geralmente, é comum a gente encontrar aves que tenham óvulos extremamente gigantes e aves aí que vão ter entre 15 a 20% do seu corpo, do peso corporal da fêmea, podendo chegar até a
15 a 30% em espécies como que vi, que é a ave inteira, e aqui o ovo dela, tá? Então, 30% do peso do corpo da ave, um terço, é só de um embrião que ela está investindo. Então, ela está investindo, a fêmea está investindo muita energia em um embrião. Enquanto que machos, eles têm aí, né, no caso de aves, eles chegam a ser detentores aí de até 8 bilhões, 8 bilhões, eu estou falando de bilhões, são 8 vezes 1.000 milhões de espermatozoides em um dado momento da vida deles, ok? Enquanto que a fêmea, um episódio reprodutivo, ela tem apenas um grande gameta, né? Que para que ela consiga manter esse gameta, ela precisa levar aí, nesse caso aqui do kiwi, 30% do corpo dela é só o gameta, ok? Já a gente tem, por exemplo, salmões, que são outra espécie que tem uma outra estratégia reprodutiva, onde as fêmeas, elas também depositam menos gametas do que os machos. Então as fêmeas, elas depositam aí aproximadamente 3.500 ovos, né, quando ela tem um macho para reproduzir. Mas salmões, eles geralmente reproduzem em bando, né, na cabeceira do rio. Eles migram aí do oceano de volta para o rio, né, e no topo do rio eles desovam e os machos liberam seus espermatozoides. Então, as fêmeas, elas colocam aí cerca de 3.500 ovos, cada fêmea, enquanto cada macho libera 400 bilhões de espermatozoides na presença de uma fêmea. Então você imagina a quantidade de espermatozoide que tem nessa água e a quantidade comparado com a quantidade de ovos que cada fêmea coloca, né? Em humanos, a gente vai ter aí uma estratégia semelhante, né? A mulher, ela vai produzir aí algumas centenas de óvulos maduros durante a vida inteira dela, né? Aqueles óvulos, os óvulos, eles ficam ali desculpa, no aparelho reprodutivo da fêmea e vão maturando a cada estação reprodutiva, que geralmente dura aí aproximadamente 27, 28 dias, não é isso? E aí a fêmea, a cada período reprodutivo, ela coloca aí, matura um desses gametas para ser fecundado por um espermatozoide, enquanto os homens, cada homem, ele produz aí em uma ejaculação completa, né, em uma ejaculação que está acumulada, vamos dizer assim, né, tirando os adventos da masturbação. Geralmente homens que se masturbam muito, obviamente, quando você gasta, ele precisa de um tempo para realocar e reproduzir aquela quantidade de espermatozoides, mas em uma ejaculação saudável, o homem chega a ejacular aí 400 milhões de espermatozoides em uma única ejaculação, enquanto a mulher, ela vai produzir aí apenas algumas centenas de óvulos maduros durante toda a sua vida, sendo que cada um desses óvulos vai ali a cada um mês, tá bom? Então, um único homem, ele seria capaz de fertilizar todos os óvulos de todas as mulheres do mundo inteiro, ok? E aí vamos falar um pouquinho aqui, já que a gente falou sobre estratégias reprodutivas, vamos falar um pouco sobre seleção sexual, que é um termo cunhado aí pelo menino Darwin em 1871, que trata basicamente de uma forma de seleção natural. Então, o Darwin, ele traz para a gente o conceito de seleção sexual, onde a gente vai trazer, onde ele vai trazer esse conceito para explicar por que determinados grupos animais possuem diferentes ou determinadas estratégias reprodutivas tão específicas. Então, o termo, né, seleção sexual, ele foi cunhado pelo Darwin aí, se baseia exclusivamente em vantagens reprodutivas diferenciais existentes entre indivíduos do mesmo sexo e da mesma espécie, ok? O Darwin, ele traz esse conceito para buscar explicar características que aparentemente não têm uma razão adaptativa, não tem um potencial adaptativo visível, tá? Então, o Darwin, ele traz esse conceito de seleção sexual para tentar explicar a razão de existir características tão singulares e que aparentemente não trazem
nenhum retorno a não ser um retorno negativo para as espécies. Como, por exemplo, chifres grandes, né? Esses chifres que só pesam na cabeça de alces e que só crescem em um período, né? Um período reprodutivo. Quando passa o período reprodutivo, esses chifres caem. E aí o alce fica com a cabeça limpinha, sem chifre. Esses chifres de carneiro, por exemplo, esses cornos de carneiro aqui também, que são cornos que crescem, dobrando, e muitas vezes eles acabam entrando, inclusive, no crânio do animal. Ai, grandes caninos, né, em gorilas, por exemplo, que são animais herbívoros, que se alimentam puramente de ervas, de vegetais. Então eles não precisam de caninos, não é isso? Então, por que ter caninos é importante? E outras características, como por exemplo aqui também nesse bugio, caninos gigantescos e um animal herbívoro. Essas colorações extremamente vibrantes em aves, que a gente tem em várias aves, não é isso? Em lagartos a gente tem colorações vibrantes também. Essas colorações chamam extremamente a atenção de predadores. Porque se você está na natureza e tudo é camuflado e você tem uma coloração vermelho vibrante, um azulzão bonito, rapaz, uma cor, coloração amarela e uma bochechona azul bonita, por que essa coloração é tão importante para esse grupo animal? Se esse animal ele tá ali na natureza, ele tem que meio que se camuflar para evitar ser predado. Então o Darwin cunhou aí esse termo de seleção sexual para explicar por que essas características são tão presentes no mundo animal, pura e simplesmente para atrair as fêmeas, né? Porque elas aumentam o potencial reprodutivo desses indivíduos, porque as fêmeas preferem nessas espécies machos mais ornamentados, machos que têm um canto mais elaborado, machos que têm padrões de comportamento de corte mais desenvolvidos. Então as fêmeas elas preferem esses machos. E na natureza, obviamente, a gente vai ter espécies, né? Sempre tem as exceções. A gente vai ter espécies onde as fêmeas elas são escolhidas pelos machos. Os machos têm o potencial ou o poder de escolher com quem é que ele vai reproduzir, quem é a fêmea que ele vai reproduzir. Mas esses casos são exceções. Em geral, as fêmeas elas apresentam, elas possuem o poder da escolha, ok? Então, na grande e absoluta maioria das vezes, as fêmeas são quem escolhem os machos. E geralmente as fêmeas elas preferem os machos que têm alguma coisa a oferecer. Nesse caso que a gente viu anteriormente, as fêmeas elas preferem os machos mais ornamentados, mais coloridos, com cantos mais elaborados, ou que tenham mais um comportamento de corte mais elaborado. E a gente se pergunta por que as fêmeas elas escolhem os machos mais ornamentados. Né? Como eu falei para vocês, os machos mais vistosos, os mais bonitões, os mais coloridos, eles podem ostentar características extremamente importantes, né? Porque aí você para e pensa, se aquele macho ele tem o poder, ele tem a chance de conseguir ostentar aquelas características extremamente vistosas, coloridas, porque uma coloração vibrante, uma coloração não normal, vamos dizer assim, na natureza, um amarelo vibrante, um azul vibrante, um verde vibrante, que é muito difícil, um vermelhão. Essas características são absolutamente difíceis e custosas energeticamente de se produzir. Então, esses machos que conseguem produzir aquelas características, eles passam para as fêmeas uma informação, que é o quê? Eu sou bom, né? Eu sou resistente a doenças, tanto que eu consigo controlar as minhas doenças e ao mesmo tempo produzir esse padrão de comportamento, essa coloração, essa dança, esse canto. Então eu sou bom, tá? Eles conseguem demonstrar resistência a parasitas também, né? Que são algumas das ideias que a gente tem. Eles conseguem mostrar que são mais aptos a fugir de predadores. Porque se você tem um macho extremamente colorido, obviamente esse macho chama a atenção do predador. E se esse macho conseguiu sobreviver com aquela coloração
até o momento em que ele chega para a fêmea, apresenta sua coloração e pede uma oportunidade de reproduzir, ele está mais apto a fugir de predadores do que aqueles que acabaram não chegando ali, ok? Então, ou então só porque sim, que também é uma chance de estar acontecendo. As fêmeas podem simplesmente querer aquele macho ali porque sim, porque ele é mais colorido, porque ele é mais bonito, e não por nenhuma dessas demonstrações de resistência ou de aptidão ou de, enfim, ok? Então pode ser simplesmente as fêmeas estejam querendo aqueles machos ali porque elas querem e um abraço. E aí a gente tá vendo que as fêmeas elas selecionam os machos, né? A gente já viu, já falou disso um pouquinho. Mas por quê? Por que que as fêmeas selecionam os machos? Por que que vocês imaginam? Se fosse na sala de aula, eu pararia isso aqui, deixaria vocês discutirem muito. Mas como a gente não tem tempo, as fêmeas elas investem muito mais energeticamente no processo evolutivo. A gente viu alguns exemplos anteriormente lá, a gente falou de salmão, a gente falou de aves, a gente falou de humanos, onde as fêmeas elas investem muito mais. Por que que eu digo muito mais? Porque elas estão investindo toda a energia delas em pouquíssimos gametas. Então ela precisa garantir que o macho que vai reproduzir, que vai fecundar os gametas delas, sejam os melhores machos, que vão garantir as melhores características para os filhotes dela, porque ela está investindo alto. Enquanto uma fêmea produz um único ovócito, né? Machos vão produzir aí 8 bilhões de espermatozoides, ok? Então, as fêmeas elas precisam garantir que o macho com que ela está escolhendo reproduzir é o macho que tem a melhor característica para os filhotes que ela está querendo colocar no mundo, porque ela está investindo muito alto naquilo ali. A fêmea tem a oportunidade de colocar um filhote no mundo, 2, 3, 5, 10 filhotes no mundo, enquanto o macho ele tem a oportunidade de sair fecundando todas as fêmeas que tiver na vizinhança, ou na área, ou enfim, na reserva inteira. É triste falar de reserva, né? Mas vamos dizer, na floresta inteira. É... E enquanto a fêmea, ela vai ter a única oportunidade de reproduzir uma vez, produzir algumas dezenas de filhotes durante a vida inteira dela, certo? Então, a gente tem que ver o padrão de disponibilidade de machos, né? Tem fêmeas que têm a oportunidade de escolher mais, né? Que escolhem mais porque a taxa, a quantidade de machos disponíveis é baixa, mas quando a gente tem fêmeas de espécies que vivem em grupos, elas têm uma disponibilidade maior de machos. Embora muitos grupos tenham um macho dominante e realmente é aquele macho que vai reproduzir com as fêmeas do grupo, ok? E já que a gente está falando em grupo, a gente vai entrar um pouquinho para falar aqui sobre vida em grupo na nossa terceira etapa dessa aula. Até já!